Hoje a gente vai falar do tal do Kubernetes. Você sabe exatamente o que ele é? Ou já ouviu falar, mas nunca precisou mexer de verdade? Porque ele aparece em praticamente qualquer discussão sobre back-end, cloud, sistemas distribuídos, mas nem sempre fica claro o que ele está resolvendo de fato. E nesse vídeo aqui a ideia não é explicar o Kubernetes, é entender de onde ele veio e por que ele acabou se tornando esse tipo de padrão que em algum momento começa a aparecer no caminho de todo desenvolvedor. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje eu quero reconstruir com você como o Google saiu de um problema interno de escala e construiu uma infraestrutura que pouca gente no mundo conseguia operar e decidiu abrir parte disso para o mercado inteiro utilizar. O mais interessante dessa história não está só na tecnologia, e sim no momento em que o Google percebe que aquele problema que ele já tinha resolvido ia começar a aparecer para todo mundo. Até antes de chegar nos Kubernetes, vale entender o tipo de cenário que levou essa empresa a construir algo assim. Então vamos comigo. No começo dos anos 2000, a maioria das empresas ainda trabalhava com uma estrutura mais simples, aplicações monolíticas, servidores fixos, deploy manual e pouca automação. Escalar significava subir mais máquina e ajustar o sistema conforme a demanda aumentava. Só que o Google já operava em outra ordem de grandeza. Milhares de máquinas, múltiplos serviços rodando ao mesmo tempo e uma necessidade constante de distribuir cargas sem parar o sistema. Nesse cenário, os problemas começam a aparecer de forma totalmente diferente. Cada novo serviço não é só mais um código, ele precisa rodar em algum lugar, consumir recursos, conversar com outros serviços e continuar funcionando mesmo quando alguma parte falha. A questão é que quando isso acontece em escala, coordenar tudo manualmente deixa de ser uma opção. Por volta de 2003 e 2004, o Google já utiliza internamente um sistema chamado Borg. Ele não era público, não era nenhum produto e por muito tempo quase ninguém fora da empresa sabia como ele funcionava, mas era ele que sustentava grande parte da operação. O Borg decidia onde cada serviço rodava, distribuía cargas entre máquinas, reiniciava automaticamente o que falhava e ajustava quantas instâncias precisavam existir em cada momento. Se hoje você sobe um serviço esperando que ele continue funcionando mesmo quando há alguma parte quebrada, esse tipo de comportamento começa aqui, nessa parte da história. Busca, Gmail, YouTube, tudo isso dependia desse tipo de sistema para continuar de pé. E aqui tem até um ponto bem importante. O Google não construiu isso para querer inovar no mercado. Ele construiu porque sem isso a operação dele simplesmente não se sustentava. E durante muito tempo, esse tipo de desafio ele era restrito a empresas muito grandes, mas isso começou a mudar. A forma de construir software começou a evoluir e sistemas passaram a ser divididos em partes menores e o número de serviços dentro de uma mesma aplicação cresce. Esse movimento ele ganhou força ali por volta de 2013, com a popularização do Docker. Containers começam a facilitar a vida porque permite rodar aplicações de uma forma mais previsível. Só que eles trazem um novo tipo de problema também. Rodar um container isolado é até simples. O problema aparece quando você precisa rodar vários ao mesmo tempo, manter tudo funcionando, distribuir carga, escalar e lidar com falhas sem parar o sistema. E aí é nesse ponto aqui que muitas empresas começaram a enfrentar um problema que o Google já tinha resolvido lá anos antes. Nesse momento, o Google já tinha uma solução madura. O Borg funcionava, estava sendo testado em escala real e resolvia exatamente esse tipo de cenário. Porém, ele era interno e o mercado ainda não tinha um padrão claro para lidar com esse tipo de arquitetura. E esse tipo de situação aqui abre dois caminhos. Primeiro, cada empresa resolve do seu jeito ou alguém define um modelo que o resto passa a seguir. É então que em 2014 o Google decidiu transformar essa experiência em algo que pudesse ser usado fora da empresa. E assim eles anunciam o Kubernetes. Google announced this net new thing that was almost more exciting than Docker. O Kubernetes não é uma cópia direta do Borg, mas ele carrega muitos dos mesmos princípios. Ele organiza um problema que começa a se tornar comum, dado um conjunto de containers rodando uma aplicação, ele permite definir onde eles devem rodar, quantas instâncias eles precisam existir, como se comunicar entre si e o que deve acontecer quando algo falha. Na prática, ele tira da mão do time a necessidade de controlar tudo isso manualmente e coloca essa responsabilidade em um sistema que mantém a aplicação funcionando do jeito que foi definido. Se você já teve que subir vários serviços e coordenar tudo isso à mão, você vai entender exatamente o impacto disso. Sabe o que acontece de mais interessante? Que quando você começa a olhar para esse tipo de tecnologia com mais atenção, fica claro que não é só sobre ferramentas novas, mas sim as decisões de arquitetura que acabam definindo a forma como o mercado inteiro passa a construir sistemas. Esse tipo de leitura aqui sempre muda o nível do jogo, porque quando você entende o padrão e você entende como o mercado funciona, isso vai impactar diretamente nas oportunidades que você consegue acessar, principalmente
principalmente quando a gente fala para fora do Brasil. Se você é dev, trabalha com programação ou qualquer outra área de tech e quer desenvolver esse tipo de visão e entender como se posiciona melhor para trabalhar no mercado internacional, a Coders tem uma consultoria onde você recebe um plano de ação completo, entendendo o seu momento de mercado para conseguir chegar até lá. O link está na descrição aqui ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. É só você apontar a câmera do seu celular e agendar agora um horário para você. Agora vamos voltar aqui para a história que ainda tem chão para eu te contar, hein? Depois do lançamento, então, o Kubernetes começa a ganhar a adoção de forma mais consistente. Em 2015, ela entra na Cloud Native Computing Foundation, o que ajuda a estruturar o projeto dentro de um ecossistema maior. Com o tempo, os principais provedores de cloud passam a oferecer suporte direto. AWS, Google Cloud, Azure passam a integrar Kubernetes como parte das suas ofertas. E isso cria um efeito bem interessante, porque uma tecnologia que é criada por um player específico passou a ser adotada por todo o mercado, inclusive por seus concorrentes diretos. À medida que o Kubernetes se espalha, ele começa a influenciar diretamente como sistemas são organizados. Deploy passa a ser descrito como uma configuração, versionado junto com o código é executado de forma consistente. Escalar passa a responder ao comportamento da aplicação sem depender da intervenção manual a cada ajuste. A infraestrutura passa a ser tratada como algo que você descreve e o sistema se encarrega de manter esse estado funcionando. Quando esse modelo se consolidou, ele mudou a forma como esses próprios sistemas foram pensados. Quando você observa melhor essa história, um ponto central aqui também fica bem claro que é: o Google ele não abriu o Kubernetes porque ele precisava compartilhar uma tecnologia, criar algo novo. Ele abriu porque entendeu que o mercado estava começando a enfrentar um problema que ele já tinha resolvido. Assim como a AWS, ao disponibilizar esse modelo, ele influenciou diretamente como as aplicações são organizadas, como os serviços se comunicam e como a infraestrutura passou a ser gerenciada. Quando várias empresas passam a construir em cima desse mesmo padrão, esse padrão deixa de ser escolha e passa a ser uma referência. E quem participa da definição desse padrão passa a influenciar todo o ecossistema. A história do Kubernetes não começa com um produto, ela começa com um problema interno que o Google precisou resolver para continuar operando em escala. Ao organizar essa solução e tornar isso acessível, a empresa ajuda a criar um modelo que o mercado inteiro então passa a seguir. Hoje, se você trabalha com sistemas distribuídos, em algum nível você já está dentro desse modelo também. Entender como isso foi construído muda completamente a forma que você enxerga não só o Kubernetes, mas qualquer tecnologia que começa a ganhar escala. Porque no final, não é só resolver um problema, mas definir como esse problema vai ser resolvido daqui para frente. Se você gostou desse vídeo e quer consumir mais conteúdos como esse que olham a história por outro ângulo para você aprender e conseguir crescer na sua carreira, se inscreva aqui no canal da Coders, curta, compartilhe esse vídeo e não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.